Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vitor, professor de ciências, e na aula de hoje nós vamos corrigir os exercícios que foram passados no vídeo anterior. As páginas 41 e 42, 1 ao 7, e páginas 50 e 51, 1 ao 4. Página 41, observe as camadas da Terra e ligue cada uma delas à sua respectiva identificação. Então é para você colocar traços ligando crosta terrestre, que é a parte de fora. Depois vem o manto, que é a última opção, é a parte que está meio vermelho. Depois núcleo externo, que está em laranja. E por último, lá no centro da Terra, o núcleo interno. Número 2. Para marcar a opção correta, marcar o X. A respeito das estruturas da Terra. Resposta correta, a letra A. A crosta terrestre pode ser classificada em oceânica e continental. Número 3. Fontes termais são lugares onde a água quente emerge para a superfície terrestre. Alguns desses locais são utilizados para o turismo. Qual fato justifica a presença de água quente subterrânea em algumas regiões? Resposta. O interior do planeta Terra é muito quente. Com isso, as rochas se aquecem e, consequentemente, a água também se aquece. Quanto mais interna a camada do planeta, maior a sua temperatura. Número 4. Marcar a opção correta relacionada ao texto que ele está dizendo. Vamos ver. Uma expedição tem como objetivo fazer perfurações até o manto da Terra. Os pesquisadores estão escolhendo o local mais apropriado para que essa perfuração seja feita. Entre as opções a seguir, assinale com um X alternativo com um local em que a perfuração chegaria mais facilmente ao manto. Justifique sua resposta. Lembra que no vídeo eu falei que a crosta oceânica ela é menor do que a crosta continental? Então a resposta na parte da crosta oceânica. Por quê? A perfuração seria mais fácil na região da crosta oceânica, pois ela apresenta uma espessura menor que a crosta continental, que é a crosta terrestre, sendo um percurso menor até o manto. Página 42 agora. Marcar verdadeiro ou falso e justificar as alternativas falsas. Letra A. O núcleo interno é formado por ferro em estado sólido. Verdadeiro. O manto é a camada mais abundante da estrutura terrestre. Verdadeiro também. C. O manto é formado pelas placas tectônicas. Não, essa aí é falsa. O manto ele é formado por rochas que podem ter uma consistência pastosa. As placas tectônicas elas não estão presentes no manto. Elas estão presentes na crosta terrestre. Letra D. A crosta terrestre corresponde ao conjunto da biosfera e da atmosfera. Falso. A crosta terrestre é a camada que abriga a vida. A crosta terrestre é só a camada superficial da Terra. A atmosfera não faz parte da crosta terrestre. Número 6. Completar as frases com as palavras do quadrinho rosa. Letra A. Os blocos rochosos que formam a crosta terrestre são chamados de placas tectônicas. O núcleo é a camada da Terra que apresenta temperaturas mais elevadas. C. A lava expelida pelos vulcões é proveniente do manto. E D. A crosta continental é mais espessa que a crosta oceânica. Leia a história a seguir. Juliana gostava muito de brincar na areia da praia. Certo dia ela decidiu que iria fazer o maior buraco do mundo. Para realizar a tarefa, ela pediu ajuda para seu irmão mais velho e pegou sua pá de brincar na areia. Assim que começaram a cavar, surgiram as primeiras dúvidas. Será que eles conseguiriam fazer o maior buraco do mundo? Será que com esse buraco eles seriam capazes de atravessar o planeta e chegar do outro lado do mundo? Com base no que você aprendeu sobre o planeta Terra, explique para Juliana o que ela poderia encontrar. Óbvio que ela não conseguiria chegar até lá, né? Aí tem que me explicar o porquê.
Juliana encontraria dificuldades para atravessar rochas da crosta terrestre e suportar a temperatura e pressão do manto e do núcleo. Portanto, ela não conseguiria fazer um buraco para atravessar o planeta e chegar ao outro lado do mundo. Agora vamos para as páginas 50 e 51, número 1 ao número 7. Página 50. Observe o esquema da estrutura interna de um vulcão e responda as questões. Letra A. Qual o nome das rochas que se formam a partir do resfriamento e solidificação da lava expelida pelos vulcões? São as rochas magmáticas. AB. Marque no desenho com um X onde se formam as rochas magmáticas intrusivas e com um círculo onde se formam as rochas magmáticas extrusivas. Olhando lá para a imagem já está marcado, ó. Em círculo eu tenho as rochas magmáticas extrusivas, e com um X as rochas magmáticas intrusivas. Aí ele pergunta a diferença na letra C. Qual a diferença entre os dois tipos de rochas magmáticas? As extrusivas são formadas quando o processo de resfriamento do magma ocorre na superfície do planeta Terra, então do lado de fora do vulcão. E as intrusivas são formadas quando o magma se resfria no interior do vulcão ou em bolsões abaixo dele. Então, intrusivas a gente lembra que é de interior. O magma ele se esfria no interior da Terra. E extrusivas a gente lembra de exterior. Extrusivas, as rochas magmáticas se solidificam fora do vulcão, fora do planeta Terra, no meio ambiente. D. Qual camada do planeta Terra se encontra o magma? O magma se encontra no manto. E a cratera do vulcão? A cratera do vulcão se encontra na crosta terrestre. Página 51. Observe as fotos de 2 paredões de rochas. Marca um X a imagem que corresponde à rocha sedimentar. Justifique sua resposta. Lembra que as rochas sedimentares são formadas por acúmulo de sedimentos? Se você olhar na imagem do lado esquerdo, dá para ver claramente que parecem que são camadas. Isso aí só pode ser uma rocha sedimentar, formada por sedimentos, e as camadas são muito bem definidas. Do lado direito a gente não tem essa diferença, a gente vê que é uma coisa só. Na segunda imagem é uma rocha magmática. A explicação, embaixo. As rochas sedimentares apresentam camadas ou estratos bem definidos, indicando que se depositaram com o passar de muitos anos. Foto à esquerda. A outra foto à direita mostra uma rocha magmática sem a presença de estratos, ou camadas, né? 3. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Rochas originadas a partir do acúmulo de sedimentos em camadas. Número 3. Rocha sedimentar. A segunda. Rochas formadas a partir do resfriamento do magma, expelido do manto, para a crosta terrestre. As rochas que são formadas pelo resfriamento do magma são as rochas magmáticas, número 1. E o último, rochas formadas a partir da transformação de rochas sedimentares, metamórficas e magmáticas, em camadas mais profundas da crosta terrestre. Falou a palavra transformação, a gente lembra das rochas metamórficas, número 2. Então ficou 3, 1, 2. Número 4. Com relação ao ciclo das rochas, analise a seguinte afirmação. As rochas podem ser formadas a partir do magma expelido para fora, extrusivas, ou por ficarem confinadas abaixo da superfície, intrusivas. Do mesmo modo, essas rochas expelidas, assim como as demais rochas, podem retornar às camadas mais profundas da Terra e se transformar em magma novamente. A partir dos seus conhecimentos sobre o assunto, está correto o que se afirma no texto? Justifique sua resposta. Sim, né? As rochas magmáticas se formam a partir do resfriamento da lava e podem se fragmentar e formar parte das rochas sedimentares. Ou também podem sofrer mudanças por ação da temperatura e pressão e se tornar rochas metamórficas. Sendo assim, esses 3 tipos de rocha também podem ser levados para camadas profundas da crosta terrestre
e em altas temperaturas voltar a constituir o magma. Beleza. Agora que a gente já acabou com a correção, nós vamos fazer juntos a página 58, número 1 ao número 4. Então vamos começar. Página 58, número 1. O tipo de rocha no qual podem ser encontrados fósseis é o de rocha. Os fósseis só são formados em um tipo de rocha. Qual tipo de rocha? Sedimentar, metamórfica ou magmática? Resposta, letra A, rocha sedimentar. Segunda, a ilustração representa a localização de fósseis em diversos horizontes do solo. Indique qual desses horizontes pode ser encontrado o fóssil mais antigo, justifique sua resposta. Veja aí que tem diversas camadas do solo. E onde que vai ter os fósseis mais antigos? Nas camadas que estão mais para cima ou nas camadas que estão mais profundas? Obviamente as camadas que estão mais profundas. Porque lembra que os fósseis são formados nas rochas sedimentares? São em sedimentos que se acumulam. Sedimentos vão se acumulando de cima para baixo. Então, embaixo é mais antigo. Então, os fósseis mais antigos serão encontrados nas camadas mais profundas do solo, uma vez que essas camadas se formaram antes, sendo, portanto, mais antigas. 3. Um geólogo estava estudando uma área no interior do nosso país e encontrou uma grande concentração de rochas magmáticas e ausência de vestígios fósseis. Tal descoberta permitiu a ele concluir que essa área, há milhões de anos, era coberta por florestas e pequenos animais, apresentava um vulcão que entrou em erupção e liberou lava, formou rochas a partir do acúmulo de camadas de sedimentos. Se ele encontrou rochas magmáticas, obviamente no passado aquela área apresentava um vulcão que entrou em erupção e liberou lava. Número 4. Os paleontólogos são profissionais que se dedicam ao estudo dos fósseis, tanto de animais como de plantas e micro-organismos. Escreva 2 afirmações que justifiquem a importância do estudo dos fósseis para compreender a atualidade. Lembra que eu passei um slide que eu colocava todas as algumas importâncias de se estudar os fósseis? Ali eu coloquei várias. Vai pegar 2 lá daquele slide e vai colocar aí na resposta. Vamos ver algumas sugestões de respostas. A partir do estudo dos fósseis é possível compreender as relações entre as espécies de seres vivos atuais e conhecer espécies que podem ter deixado de existir no planeta antes mesmo da existência dos seres humanos. Por hoje é só. Agora vocês vão fazer para mim os exercícios das páginas 60 a 66, número 1 ao número 13, e no próximo vídeo eu vou corrigir esses exercícios com vocês. Tá bem? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.